Então, no nosso livro de português, nós iremos utilizar a página 61, certo? Fazendo a leitura para fazermos a interpretação desse texto, tá bom? Então, temos aí textos que ensinam. Texto 1, leia o título e a primeira linha do texto. Leia o título e a primeira linha do texto e responda. Por que você acha que Bento queria tanto saber assoviar? Você sabe assoviar? Com quem você aprendeu? É meio difícil, né? Assoviar. Todo assoviar, não é todo mundo que sabe, não. Mas, vamos lá. Bento que não sabia assoviar. Então, o maior desejo do Bento era aprender a assobiar. Um dia, viu um menino brincando com um cachorro. Cada vez que o menino assobiava, o cachorro corria para os braços dele. Bento tentou assobiar, que nem o menino, mas não conseguiu. Ficou tão nervoso que começou a rodar. Rodou, feito um peão, até ficar tonto. Quando parou, parecia que a rua é que estava rodando. Bem nessa hora, viu seu próprio cachorro, o Chocolate, chegando. Esquecendo a tontura, escondeu-se dentro de uma caixa vazia largada na calçada. Bento tentou assobiar outra vez, mas de novo não conseguiu. Chocolate passou pela caixa e nem deu bola. Aborrecido, o garoto saiu de dentro dela e foi embora. Quem escreveu esse texto foi Eliana Martins. Bento que não sabia assobiar, certo? Então aí é o texto que nós acabamos de ler. E você deve fazer essa releitura também, tá certo? Leia outra vez. Você que está em casa, é necessário, desde o semestre passado, que tia diz que precisamos mandar áudio lendo, porque tia não está. Só tem um aluno de fato que manda toda semana a leitura da sua lição, bem direitinho. Apenas um desses que estão em casa. Tá? Então eu espero um maior compromisso que não está acontecendo, não está tendo. É responsabilidade de vocês. E tia precisa acompanhar a leitura de todos que estão em casa também. Porque os que estão na escola, todos os dias fazem a leitura com tia. Tá? Então vamos lá ter esse compromisso de fazer a sua leitura e gravar um áudio e mandar para a tia. Toda quarta-feira a tia faz acompanhamento da lição. Aí com certeza vai dizer, eu não sei qual a minha lição, eu não sei onde eu estou. Exatamente por isso, porque não faz a leitura, tá? Tia geralmente marca a leitura, certo? Então se não sabe, manda dizer a tia que qual é, onde é que tá, se pode ler essa, porque aí tia diz o espaço de onde pode ler, para que eu possa acompanhar a leitura de vocês. Porque quem está em casa precisa ter a leitura acompanhada por mim, tá bom? Aí na página 62 nós temos, conhecendo o texto, qual era o animal de estimação de Bento? Ninguém sabe, né? Porque ninguém leu o texto. Claro que sabe, tia acabou de ler, não é isso? E você vai fazer a releitura para poder identificar ainda melhor. Porque o maior desejo de Bento era saber assobiar. Justifique a resposta com um trecho do texto. Então, diga por que ele tinha esse desejo de saber assobiar. Se você já disse por quê, diga onde é que você encontrou isso lá no texto. Escreve aqui a parte do texto onde diz que a necessidade dele, a vontade dele aprender a assobiar era por quê. Diz aí. No 3, qual foi a reação de Bento ao tentar e não conseguir assobiar? O que foi que aconteceu com ele? Como foi que ele ficou depois que tentou e não conseguiu assobiar? Ao avistar o cachorro, Bento escondeu-se em uma caixa e tentou assobiar, mas não mais uma vez. O que aconteceu então? Quando ele tentou novamente assobiar, o que aconteceu? Invente um final para a história de Bento. Crie um final para essa história, certo? Aqui foi concluído o final. O cachorro, cadê? Aborrecido, o garoto saiu de dentro dela e foi embora. E aí, depois que ele foi embora, aconteceu o quê? Ele reencontrou o cachorro. O que foi que aconteceu ao reencontrar? O que é que você acha? Usa a tua imaginação e cria aqui um finalzinho para essa história, tá?
Aí no 1 temos use as consoantes ou vogais maiúsculas ou minúsculas para completar os nomes. Então isso aqui é uma revisão, tá certo? Letra A, Rodrigo, nome próprio. Nós usamos letras maiúsculas ou minúsculas. Bluva, Brasil. Muleta, Itália. Doente, ou ponte, certo? Aí vejam aí as vogais ou consoantes que você irá completar, se é maiúsculas ou minúsculas, tá? 2. Complete as palavras com as, es, is, os ou us e depois reescreva-as. Letra A, ônibus, completa com um pedacinho as, es, is, os ou us e depois escreva a palavra completa no traço, tá? B, risco. C, festa. D, suspiro. E, mosquito. F, asno. G, esquilo. H, gosta. I, susto. J, costura. No 3, coloque a cedilha e o tio onde for necessário. Então, letra A, o coração de mamãe bateu forte. Veja onde precisa de cedilha e onde precisa de tio, tá? Você é irmão de João? Você é irmão de João, onde precisa de cedilha ou tio. A moça foi à cidade comprar pão, também, cedilha ou tio. Página 63, nós temos um pouco de gramática. Então, vem aí a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Foi o que Tia acabou de explicar lá no quadro, tá? Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, oxítona, as palavras em que as sílabas tônicas é a última. Exemplo, café. Certo? Paroxítona, palavra em que a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, vizinho. Proparoxítona, as palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo, lâmpada. Classifique as palavras abaixo em oxítona, paroxítonas e proparoxítonas. Então, anzol, última palavra, última sílaba é a mais forte. Anzol. Então, a palavra é uma palavra oxítona. Palavra capaz também tem como última sílaba mais forte paz. Então, é também uma palavra oxítona. Folha. Folha, temos como sílaba mais forte fó. Folha. Então, é uma palavra paroxítona. Paroxítona, certo? E hóspede. Hóspede acentuado, então, última, penúltima, antepenúltima. Ela é uma palavra proparoxítona. Pétala ou pétala. Pétala. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Palavra salame. Salame. Então, a sílaba mais forte é última, penúltima. Lá. Certo? Então, ela é uma palavra paroxítona. Tamanco, tamanco. Então, última, penúltima, man é a sílaba mais forte. Então, ela é uma palavra paroxítona. A palavra tesoura, tesoura, qual é a sílaba mais forte? Isso mesmo, zou. Então, é uma palavra paroxítona, tá? Aí no 2 temos, retire das frases abaixo 2 exemplos de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítona. Então, o menino comeu um prato de feijão com arroz. Então, nessa frase, o menino comeu um prato de feijão com arroz. Você vai ver se tem palavras oxítona, certo? Menino. Menino. É oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Meni, então a palavra, o pedacinho ni é que é o mais forte. Então ela não é oxítona, tá certo? Comeu. Comeu. Então, meu é o pedacinho mais forte. Essa sim é uma palavra oxítona, tá certo? É dessa forma que você irá identificar. Então, aqui, olha, prato. Pra é o pedacinho mais forte. Então, prato não é oxítona, tá? Então, você vai ver nas frases as palavras que são oxítona em todas as frases. Então, o menino comeu um prato de feijão com arroz. Amanhã teremos prova de matemática. Estamos esperando o ônibus escolar.
Então, em todas essas frases, você vai procurar todas as palavras oxítonas. Só para deixar claro, nós temos 5 palavras oxítonas nessas frases. Então, procure quais são e escreva-as aqui na linha de oxítona. Palavras proparoxítonas. Paroxítonas, você vai ler todas as frases e ver quais são as palavras paroxítonas. Temos 6 palavras paroxítonas nessas frases. E proparoxítonas, nós temos apenas 2 nas 3 frases. Então, vejam quais são as 2 e escreve aqui na linha, tá? Essa é a tarefa de hoje. A próxima página nós não iremos fazer hoje, porque nós temos ainda tarefa no caderno, tá? Então, aqui no livro, até a página 63. E aí, no caderno, certo? Nós iremos fazer o ditado e também algumas atividades. Vejam aí. Temos aqui no nosso caderno o nome da nossa escola, a cidade, a data de hoje, o mês que nós estamos, agosto, né? Começamos. Seu nome, o ano que você está, que é segundo ano. Português, ditado de palavras, certo? Deixa o espaço. Depois, segundo, separe as sílabas de castelo, mosca, teste, escova, pasta, casca, festa. Certo? Separar aqui na linha o espaço. Aí a tarefa do livro, que Tia já registrou aqui, você deve fazer. O 4, o seu nome. E no 5, estudar a sua lição. Lembrando que precisamos mandar esse áudio com a lição lida para a Tia Bel, tá bom? Façam isso. E agora, vamos lá, se organiza para a gente começar o nosso ditado. Vai lá.